Pessoal, boa noite, espero que estejam bem. Eu vou estar compartilhando aqui agora com vocês o nosso slide, né, com a aula sobre plágio acadêmico. Nosso foco, na verdade, é o plágio acadêmico aqui, discutir um pouco sobre o plágio. A disciplina é trabalho final de curso, nosso trabalho final de curso é a proposta aí de um projeto de intervenção, né? Para tanto, a gente precisa de ingressar no tema e compreender o que é o plágio. Mas antes da gente adentrar no conceito trazido aí pelo dicionário sobre o plágio, a gente precisa de entender que o plágio é uma figura muito antiga, né? Uma ação muito antiga. Essa ação ela aparece no século II a.C., na época do direito romano, e ela está relacionada com sequestro de pessoas livres que eram tornadas escravas. Tinha uma lei, né, nesse período, e eles conceituavam esse ato como plagiários, né, ou seja, sequestrador, né, então, aquele que sequestra, que tira de alguém, né. Um poeta romano, o Marcos Valérius, ele denunciava esses falsos profetas que declamavam seus poemas como se fosse deles, né, o plagiário, porque eles estavam, de certa forma, sequestrando os seus poemas. E aí nós vamos ver em a primeira lei mesmo autoral, ela aparece no Estatuto de Anne, em 1710, na França, e traz a ideia aí de um autor como proprietário, né, de uma obra que foi instituída oficialmente. Então, traz essa ideia de direito de propriedade. Então, quando a gente pensa em plágio, a gente vê que é uma figura muito antiga, né? Século II lá antes de Cristo, com essa ideia mesmo de tirar o que é seu, né? De sequestrar. Então, a ideia ela surge aí. Hoje, o plágio é uma ação, ou o efeito de plagiar, de expor ou de mostrar uma obra intelectual de outra pessoa como se fosse de sua própria autoria. Apresentação que alguém faz de algo como se fosse de própria autoria, quando na verdade foi criado ou pertence a outrem. É uma cópia, é uma imitação. Plágio de um livro, trecho de uma música, de uma pintura, etc. Então, esse conceito aí, ele é trazido pelo dicionário. A legislação brasileira atual, nós vamos ter aí a Lei dos Direitos Autorais, que é a Lei 9.610, de 1998, ela traz o seguinte: para os efeitos dessa lei, considera-se, no artigo 5º, né, inciso 7º, contrafação, a reprodução não autorizada. Então, eu pego o que é meu e reproduzo. Então, eu vejo aí essa questão da proteção do direito, né, do direito do direito autoral. Então, quando eu faço isso, quando eu não respeito esse direito, eu estou, de certa forma, plagiando, contrafanando, né, esse contexto. E o que diz aí o Código Penal Brasileiro? Então, o Código Penal Brasileiro, ele traz no título sobre crimes contra a propriedade intelectual, mais especificamente no artigo 184, que violar direitos de autor e o que lhes são conexos, nós temos aí uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E aí esse artigo 184, ele tem outros incisos, né? Copiar na integridade, copiar com intenção, e aí as penas elas vão ser, de certa forma, aumentadas. Quando a gente fala de plágio, pessoal, é bom a gente precisa de trazer também esse contexto dessas premissas científicas. Por quê? Porque a pesquisa ela não é um empreendimento isolado, né? Ela é essencialmente social, ela é cumulativa e ela depende, sim, de colaborações entre pesquisadores de trabalhos antecedentes. Isso aí é fato. Mas também cabe à comunidade científica definir os métodos apropriados aí de pesquisa e de validação desses resultados. Então, a contribuição da pesquisa científica para o estoque aí de conhecimento humano, ela só pode ocorrer se os resultados são apresentados a outros que possuem essa habilidade, ou melhor, que possam, na verdade, julgar essa sua validade, né? E aí, as más condutas, elas dizem respeito, sobretudo, aí, à fabricação, à falsificação, ao plágio, mas elas também envolvem a questão da desatenção, muitas vezes é desatenção mesmo às normas, né, da ABNT, às boas práticas
reconhecidas na atividade de pesquisa. Isso acontece? Acontece. Mas a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque a gente tem princípios que são princípios muito gerais da integridade científica. Mas, professora, que princípios são esses? Nós temos aí o princípio, por exemplo, da honestidade na apresentação, né, na execução e na descrição do método que você está desenvolvendo sua pesquisa, você está interpretando seus resultados. A questão também da confiabilidade na execução da pesquisa e na comunicação das suas conclusões. Outra coisa que a gente precisa de pensar quando a gente pensa assim de princípios mesmo gerais de integridade científica, questão da objetividade na coleta e no tratamento dos dados, na questão da imparcialidade também, na execução da pesquisa, né, na comunicação, no julgamento das contribuições dos outros, o cuidado que a gente tem que ter durante a coleta da pesquisa, no armazenamento e no tratamento de dados dessas informações, de respeitar, né, essa questão do objeto mesmo de trabalho da pesquisa, seja ele seres humanos, o meio ambiente, objetos culturais, e também de trazer a veracidade aí na atribuição dos créditos do trabalho dos outros, ou seja, eu posso trazer uma ideia de um autor, eu posso trazer uma citação, posso, mas eu preciso de referendar, eu preciso de respeitar, eu preciso de garantir que aquele direito autoral ele vai ser validado, né? Eu preciso de ter essa responsabilidade aí na formação e na supervisão do trabalho que eu tô trazendo. Então, quando eu falo de direitos autorais, quando eu falo de plágio, eu tenho que pensar nessa questão e desses princípios gerais de integridade científica. Aqui, eu trouxe aqui para vocês umas charges mesmo, né, só para a gente entender um pouquinho aqui. Aqui no canto superior direito, nós temos aqui, nesse Natal não compre produto pirata, violação de direito autoral é crime. Então, eu tenho aqui uma galinha coloridinha, não é galinha pintadinha, é galinha coloridinha, né? Aqui, ó, concurso virtual de plágio no site da Asterisco, só para pessoas sem criatividade. Hã? Então eu vou participar. Então eu sou sem criatividade, eu vou participar, né? Aqui embaixo. Como você pode me dizer que tudo que você escreveu está... Como que você pode dizer que tudo que eu escrevi está errado? Eu copiei tudo diretamente da internet, né? Ou seja, eu copiei literalmente. Eu peguei uma ideia ipsis literis e não garanti o direito do outro, o direito autoral do outro, né? O trabalho de poesia, se fosse a ti, eu copiava um poema nas últimas páginas do livro de leitura, e ninguém vai perceber. Aí ele fala, né? Foi o que eu fiz. Aí o cara, ok, eu vou fazer isso. Aí no dia seguinte, durante a aula, a professora, meninos, peguem aí os nossos livros de leitura para começar, vamos saltar para a página 200 e ler o poema Rosa Vermelha. E ele, ups, tipo, né? Eu não achava que isso ia acontecer, né? Aí o colega, tudo bem, eu mudei o título para Ode à Couve-Flor. Ei, tipo, espertinho também, né? Depois vamos ler os poemas que fizeram em casa. Ou seja, muitas vezes você fala assim, ah, vou pegar esse trabalho aqui que ninguém vai prestar atenção. Pois pode acontecer, sim, de você ser surpreendido aí com um plágio, né? Achando que ninguém vai perceber e tal. Mas, afinal de contas, quando a gente fala plágio de modo geral, a gente trouxe aqui alguns conceitos do dicionário, fez um rebate um pouco histórico aí, entendeu um pouco o que traz a lei de direitos autorais, o Código Penal, mas e o plágio efetivamente acadêmico, né? Quando a gente fala de plágio, plágio no contexto geral, é música, arte e tal. Mas e o plágio acadêmico? Quando a gente pensa em plágio acadêmico, gente, o plágio acadêmico ele consiste aí na cópia parcial, trechos, frases ou parágrafos, ou integral de uma obra. Então, plágio é valer-se também de ideias e conceitos já publicados em uma obra, sem mencionar a fonte no trabalho acadêmico. Eu posso publicar e utilizar uma ideia de outro? Posso, mas eu tenho que referendar, né? Se eu não apresento essa fonte no trabalho, ele está lá contextualizando um contexto assim, né, de plágio mesmo. Então eu preciso de atentar às normatizações técnicas, né, e, e respeitar o direito do outro. O plágio é usar conteúdo produzido por outra pessoa e colocá-lo como se fosse sua autoria. Quem traz essa conceituação aí é o próprio CNPq, né, a citação de 2011.
Então, plágio, ele é o ato de assinar ou apresentar como seu o conteúdo intelectual produzido por outra pessoa ou grupo. O plágio ele é considerado antiético ou mesmo imoral e é qualificado como crime, que nós vimos aí no artigo 184 do Código Penal, né, de violação de direito autoral no Brasil. Então, você estará cometendo o ato de plágio sempre que consultar um material, artigo, livro, trabalho, evento, site, usá-lo no trabalho e não dar os devidos créditos do autor por sua citação ou sua referenciação. Vamos lá entender um pouco sobre como eu vou fazer para identificar esses plágios. Nós temos alguns detectores de plágio, tá? O pessoal da academia aí utiliza, alguns são softwares gratuitos, outros, como a pessoa trabalha muito com um artigo, e, né, um pesquisador assíduo, ele acaba baixando alguns softwares também que são pagos. Mas vamos falar aqui. As ferramentas e programas que detectam plágio estão sendo usadas cada vez mais pela comunidade universitária. Seu uso é mais disseminado em instâncias das universidades responsáveis pela ética na pesquisa acadêmica. Porém, essas ferramentas elas também são de utilidade para alunos que desejam verificar se há alguma incoerência ou cópia feita de maneira, né, indevida em seu trabalho. O que os alunos normalmente fazem? Eles pegam, quando fazem um referencial teórico, por exemplo, né, de um TCC e tal, eles acabam pegando baixando, né, essas próprias ferramentas para verificar se o trabalho está ok, se faltou alguma citação, porque normalmente acaba passando mesmo, e assim, a gente sabe, o pesquisador ele sabe quando aquela citação, aquela referência, ou melhor, aquela citação ela não foi referendada por falta de atenção do aluno, né? Você vê que tudo tá, mas uma citação lá não tá. Você vê, vixe, mas peraí, o aluno esqueceu mesmo. Mas quando você pega um trabalho que ele tá uma cópia fiel de outro trabalho e que tem uma outra citaçãozinha referendando, e você fala, isso é plágio, tá? Então, nós temos alguns softwares aí gratuitos, ferramentas gratuitas. Nós temos aqui o CopySpider, é uma ferramenta gratuita também que permite verificar se os trechos de um documento têm semelhança com outros da internet e se foi feito o uso de citação e referência no texto analisado. Nós temos o Plagiarisma, que é um detector de plágio online gratuito também. Para verificar o plágio, é preciso colocar o texto que quer analisar, e você vai copiando e colando as partes do texto, e o programa vai verificar em motores de busca textos compatíveis aí para verificar, né, o quanto que ele está de plágio, a porcentagem, aparece a porcentagem. Nós temos o Plágio, que é uma ferramenta também online para detecção de possíveis plágios, ela é bem intuitiva, para verificação, uma verificação mais rápida, simples, basta digitar, ou então você vai e cola o texto na caixa disponível no site, e aí você consegue fazer uma análise por URL e arquivo, é super interessante. E tem esse Plágio PT aí, que também é uma ferramenta simples, e é possível você digitar ou até mesmo colar e fazer uma análise de similaridade aí com outros textos. E tem outras ferramentas, né, inúmeras outras ferramentas aí que você consegue fazer a verificação da quantidade de plágio, né, a quantidade de referências que estão na mesma proporção do texto que você está trabalhando. Por que acontece o plágio? Muitas vezes o plágio ele acontece por desconhecimento técnico, né, por facilidade de acesso à informação, por falta de tempo, né? Muitas vezes a pessoa ela faz literalmente com intenção mesmo né, de enganar, né, o pesquisador, né? Então, assim, não, vou entregar aqui, eu tenho certeza que tem um tanto de trabalho lá que o professor ele não vai nem ligar, ele não vai nem, ou melhor, ele não vai nem notar que a gente está que eu estou fazendo esse plágio aqui, né? Então, aí o professor simplesmente pega o arquivo, joga o arquivo no CopySpider lá da vida, e aí verifica o plágio. Então, isso é muito, muito ruim. Aqui nós temos também a dificuldade da escrita, tem gente que realmente tem dificuldade da escrita, né? E aí fala assim, não, é mais fácil eu ir lá e buscar um texto que já está pronto e trazer aqui que o professor não vai perceber. Por falta de ética mesmo, vou lá, pego um trabalho pronto na internet, toco só meu nome e corro risco. Né? A dificuldade aí com a língua inglesa,
um interesse em vantagens, aspectos culturais, vou aumentar o número de minhas publicações, vou pegar alguns textos aqui, João, Maria, trocar tudo meu nome e colocar meu nome, né, para aumentar o número de minhas publicações. E aqui eu tenho que os cientistas, uma figura aí, né, de um povo, trabalhando com 5 braços dele lá, 6, 7 braços, 8, né? E aí eles colocam assim, é do YouTube que eu peguei isso aí, os cientistas que publicam um artigo a cada 5 dias, né? Então, assim, realmente ele vai cometer um plágio, porque fica difícil, né? Você tem que ter uma habilidade aí, literalmente diferenciada para ter essa, essa competência de escrita. Então, nós vamos lá, nós falamos um pouco do plágio acadêmico, vamos dar um foco nele aqui. Então, quando a gente traz o plágio acadêmico, ela é a utilização de ideias ou formulações verbais, eu acabei trazendo lá em cima, mas eu trouxe essa citação aqui da FAPESP. A utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem, sem dar-lhes por ela, expresse claramente o devido crédito, de modo a gerar razoavelmente a percepção de que sejam ideias ou formulações de autoria própria. Então, pessoal, o que a gente pede nessa questão do plágio, quando a gente está trazendo essa questão do plágio aqui para o trabalho de vocês? Atentem-se principalmente no referencial teórico do projeto de intervenção, porque você vai trazer lá assim, no projeto de intervenção como um todo, né? Não vou pegar um projeto de intervenção, vou copiar, colar, trocar meu nome, trocar o nome da escola, entre aspas, lá que realizou, e vou apresentá-lo. Você corre um risco, sim, do professor pegar seu trabalho e fazer essa verificação. E aí você ter por todo o trabalho, todo o contexto caminhado aí até agora, né, perdido por conta de uma manobra irresponsável, né, que muitas vezes acabam tomando. Então, é bom atentar para não acontecer esse tipo de situação, a gente espera, e atentar também para o referencial teórico, principalmente o referencial teórico, tá, gente? Então, assim, o referencial teórico, como eu falei com vocês, uma página e meia, dá para vocês passarem aí no plagiador para verificar a porcentagem que tem, se está faltando alguma citação. Por precaução também, precaução acadêmica, a gente acaba fazendo isso, tá? O aluno, ele acaba fazendo isso também para não ser surpreendido aí com plágio. E aí eu tenho alguns tipos de plágio. Então, há várias formas de cometer plágio acadêmico. Os tipos mais comuns são plágio total, né? O trabalho inteiro, a obra inteira, fidedignamente de outro autor. Então, eu vou copiar a obra completa, vou omitir o nome do autor e vou publicar como se ela fosse minha. E eu tenho um plágio que pode ser parcial também, né? Quando ela é feita uma cópia de parte de uma ou mais obras sem mencionar a fonte, ou seja, sem citar referência. Eu também tenho um plágio conceitual, que é a apropriação de uma ideia ou conceito como se fosse sua autoria. Então, eu vou escrever com suas palavras a ideia de outro autor sem citá-los no texto. Isso é plágio, professor? É plágio. E a gente tem um tanto de plágio. Tem um plágio mosaico, tem um plágio, um plágio salame, né? Que é um plágio que você vai fatiando, que é o mesmo esquema aí do mosaico. Temos o plágio direto, que é o verdadeiro copia e cola, né? É uma reprodução literal, só que sem indicar autoria e fonte, tá vendo, gente? Sem indicar autoria e fonte. Nós temos o plágio mosaico, que é a reprodução de fragmentos de texto e de fontes sem também identificá-los, mas conhecido como coxa de retalho. Nós temos o plágio indireto, né? Que é reprodução de ideias utilizando palavras diferentes, também sem indicar autoria e fonte. Dicionário de sinônimos, bombando. Então, eu vou pegar uma frase que vou substituir por sinônimos e vou falar que ela é minha. Só que ela não é, ela é do outro, né? Então, assim, muda, pode mudar, mas respeita o direito autoral do autor. Tem um plágio consentido, que é aquele plágio que eu vou pegar um trabalho do outro com consentimento dele, vou mudar o nome e vou publicar como se fosse meu, né? Então, a utilização de trabalhos cedidos por outras pessoas como se fosse seu, mesmo com autorização. É tipo uma compra de trabalho. Tipo, não, é uma compra de trabalho. Então, o TCC ele virou, em algumas unidades, né, institucionais, ele virou um comércio, né? Então, aí você tem que saber quando é, e você percebe isso quando você coloca o aluno para apresentar, né? Ele compra o trabalho, ele não constrói o trabalho, você faz uma perguntinha um pouquinho mais direcionada e aí ele não vai saber te responder. Não caia em plágio, conforme Kisteman, ele é um professor de uma pós-graduação
do mestrado em matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado profissional, e ele fala o seguinte: para que o plágio não ocorra, o estudante ele deve solicitar orientações de professores e pesquisadores mais experientes. A escrita de um texto científico ela decorre de pesquisas prévias em várias fontes, primárias ou não, de confirmação dessas fontes e do exercício da escrita. Nesse sentido, ser orientado por quem já aprendeu a escrever e citar corretamente faz parte do percurso que possibilitará a gênese de pesquisadores éticos e responsáveis por produzir pesquisas originais ou derivadas de outras. Então, a partir dessas orientações, o autor ele deve seguir aí as normas da Associação Brasileira de Normatização Técnica, conhecida também como ABNT. Então, eu preciso, gente, eu estou escrevendo. Para eu escrever, eu preciso ter uma leitura prévia, eu preciso de ler, eu preciso de identificar o que, que eu vou precisar de trazer, né? De trazer como uma citação, vou respeitar se é uma citação direta, se é uma citação indireta, eu vou respeitar a ideia do autor, eu vou fazer a leitura, eu vou salvar as fontes, eu vou escolher o tipo de citação, né? Eu vou escolher aí as citações, né? E eu vou referenciá-las no meu corpo do texto, no meu corpo normativo. Só que eu preciso de estar atento, pessoal. Eu preciso estar atenta para quê? Para eu não cair literalmente aí num plágio. Eu preciso de atentar com a normatização técnica sobre como que eu vou fazer uma citação, se é uma citação direta, se é uma citação indireta. Eu tenho que trazer o autor. Essa fala é uma fala do autor? Não, mas é uma fala minha, mas eu posso trazer com a minha ideia, com as minhas palavras, mas respeitando a ideia do autor? Posso. Então, eu vou trazer aí uma citação indireta. Então, quando eu falo para vocês assim, mas professor, me explica um pouco aí sobre essa questão da citação indireta. A citação indireta, gente, é como se fosse, não, ela é também conhecida como uma paráfrase, né? Então, é dizer com suas palavras o que o autor de referência diz. Quando se expressa aí a ideia com suas próprias palavras, sem alterar, né? Ela é considerada uma citação indireta. E ela vai aparecer aí ao longo de todo o texto. A Associação Brasileira de Normatização Técnica, ela vem trazendo aí como que eu vou fazer essa citação indireta? O que que eu vou colocar? Eu vou colocar o nome, vou colocar o sobrenome, vou colocar o ano. Então, a gente precisa de entender aí essa diferença, porque tem muita gente que tem dificuldade em fazer uma citação. A citação nada mais é do que um trecho extraído de uma outra fonte para compor aí um argumento em seu trabalho, né? Então, ao aplicar essa citação, eu preciso sim de referendar e de trazer esse autor para o texto. Então, quando eu falo da citação especificamente indireta, a sua principal característica é essa adaptação aí do texto que você está querendo usar. E por que que eu uso essa citação indireta? Eu uso exatamente em meu texto para demonstrar a compreensão da mensagem transmitida aí pelo autor original, o que de certa forma também expressa que se você sente confortável para apresentá-la no seu texto, você entendeu e você vem ratificar e confirmar e concordar com a ideia desse autor. Ademais, gente, essa citação, quando a gente fala assim, citação indireta, ela também é uma forma de explicar a ideia central de uma linguagem, só que mais fácil, né? Uma maneira mais fácil, maneira como você entendeu. Então, coloquei lá a citação indireta, coloquei. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou referendar esse autor, eu vou trazer lá o ano, eu vou trazer o sobrenome do autor, mas não, Renato, eu estou querendo trazer a citação assim. Eu gostei demais, eu vou trazer a citação ipsis literis, né? Eu vou trazer a citação na íntegra do texto. Como é que eu vou fazer? É uma citação direta? Não, é uma citação direta, né? Ela pode ser curta, ela pode ser longa. Eu vou ter que trazer e atentar para a BNT? Vai, porque na citação direta curta, eu preciso de atentar aí o limite de 3 linhas, né? E aí aparecer aí no meio do texto, tem mudança no tamanho da fonte, do espaçamento, colocando as aspas, colocando o sobrenome do autor, o ano, a página. E ela, se ela for longa, mais de 4 linhas, eu vou recuar aí 4 centímetros da margem, diminuindo a fonte, colocando o sobrenome do autor, o ano, a página. Então, eu preciso, gente, atentar
para essas particularidades que elas são trazidas pela própria ABNT. Então, a Associação Brasileira ela traz exatamente para regulamentar e para que a gente consiga também aí garantir o direito autoral, né, desses autores. Por isso que é importante a gente atentar para essas regras, né, para eu não cometer o plágio. E se porventura eu cometer esse plágio, o que que vai acontecer, gente? O que que vocês pensam que pode acontecer? Gente, se eu cometer um plágio, vai acontecer, vai ter algumas implicações, não somente institucionais, tá? Essas implicações, elas podem ser, inclusive, de ordem criminal. Então, ela, além de refletir negativamente na sua imagem e na imagem da instituição, você vai perder aí o direito, o respeito e a credibilidade no meio acadêmico. Então, para mais, tá? Para mais. Eu ainda vou ter que fazer uma retratação pública informando que realizei esse plágio e vou ter que ainda correr o risco de responder um processo administrativo e de ser, aí não é o risco, aí é sumário, tá? De ser reprovado na disciplina. Por quê? Porque eu não atentei aí para com as regras, né? As regras mesmo da normatização técnica. A melhor forma, gente, de evitar o plágio é literalmente mencionar o autor a qual você está usando as ideias, tá? Geralmente, todas as citações feitas, elas devem haver as informações sobre o autor, né? Sobre o nome do autor, o ano de publicação. Então, a ABNT, quando você está, estou com dúvida, vai na ABNT, faz a busca na ABNT, como é que eu faço a citação curta? Outra coisa também, na nossa página lá no AVA, tem algumas orientações sobre a normatização técnica, né? Sobre as regras da metodologia científica, de como escrever, de como que eu vou fazer, o que é uma citação direta, ainda tenho dúvida. Não insistam na dúvida, vão e busquem a fonte, né? Busquem como que eu vou fazer essa citação certa, como que eu vou referenciar certo, para eu evitar bastante, para eu evitar que meu trabalho seja contestado, seja questionado em momento posterior. Quando a gente fala de plágio, gente, no mundo acadêmico, quando a gente pensa na vida acadêmica, o plágio, ele às vezes ele é recorrente, ele aparece mesmo, aparece inclusive em dissertações, teses de doutorado, né? Então, assim, tem tese de doutorado aí que foi, né, a pessoa passou, defendeu a tese, e posteriormente alguém abriu um questionamento, falou, ó, o trabalho apresentado por fulana de tal aí é um trabalho que não é original, é um trabalho que é plágio de outro autor. E aí descobriu, a pessoa perdeu o título de doutorado, isso aconteceu efetivamente. Perdeu o título, respondeu o processo administrativo, teve que pagar para o Estado o período que recebeu indevidamente como doutor, né? E enquanto que realmente não era como doutor e se apresentava como doutor, apresentou inclusive, né, o certificado e tudo, mas perdeu o certificado, teve que fazer a retratação pública. Então, assim, é literalmente, como que eu posso dizer, gente? É uma situação extremamente desagradável, né? Correu risco, achou que não ia dar em nada, e aí veio aí, né? Afinal de contas, como nós falamos, o plágio ele é um crime e o autor ele deve responder judicialmente aí pela cópia ilegal do trabalho de outro. Ademais, a justiça brasileira ela utiliza inúmeras formas de impedir esse tipo de apropriação autoral, inclusive caçando aí o diploma do responsável pelo plágio, né? Por quê? Porque é uma atitude desonesta, é uma atitude reprovável. A pessoa que comete plágio, ela pode prejudicar todo um evento, né? Então, assim, eu estou apresentando um trabalho e depois esse trabalho ele é identificado como plágio, e aí coloca em risco todo um processo, né, de credibilidade científica. Gente, inclusive na era pré-Google, nós tínhamos plágio, né? Então, o Google ele veio
robustecer esse contexto aí, porque facilitou muito a busca, né? E hoje a gente tem, assim como facilitou também, hoje também a Google, né, ela possibilita aí a gente ter softwares, baixar esses softwares aí para facilitar a vida daquele que quer pegar o trabalho, que quer verificar se ele tem ou não algum plágio. Então, essa prevenção ela é muito importante, ela é estimulada assim pelo pesquisador para que seja produzido um conteúdo original, né, onde contém as ideias daquele que está efetivamente escrevendo. Então, a gente tem que atentar aí. Fato é, evite o plágio nos seus trabalhos acadêmicos. Atribua sempre a fonte. Se o conteúdo não é meu, mencione o autor, avise o leitor do seu trabalho, a quem que pertence aquele trecho. Para isso, você vai citar no trabalho, não esquecer de adicionar as referências também no final do trabalho. Uma boa opção para assegurar que o trabalho pertence a você é emitindo aí um DOI, que é também uma certificação aí de publicação, sabe? Mas isso é mais para trabalhos de tese, mestrado, doutorado, publicação em revistas científicas, e aí ele vai garantir uma autenticidade, né, daquele conteúdo e ainda ele vai conseguir mensurar o número de vezes que seu trabalho vai ser citado por outros pesquisadores. Todos os dias eu recebo no meu e-mail a quantidade de autores que estão citando os meus trabalhos, estão fazendo referência aí dos meus trabalhos. Então é super interessante que a gente tenha esse controle também. Diga não ao plágio, né? Façam um trabalho bem feito, atentem-se aí com as referências. Estou com dúvida? Recorre lá ao AVA, abre a apostilazinha lá de metodologia, passe, se for o caso, o plagiador, abaixe lá no Google, mesmo se vocês conseguem fazer isso, para evitar uma surpresa desagradável aí no final da apresentação. Fiz, citei, referenciei, respeitei o trabalho do autor. Gente, essa temática de hoje é uma temática curta, mas é uma temática extremamente importante. Espero que o recado aí tenha, né, sido dado, se vocês tenham compreendido, e que vocês atentem aí, respeitando as ideias autorais, né, que vocês vão trazer ao longo do trabalho, principalmente para referenciar, né, para referendar a temática, o problema, a solução que vocês vão trazer quando apresentarem o projeto de intervenção. No mais, é isso. Encontramos na nossa próxima aula. Até mais.